Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou petiano do grupo PET Matemática e nesse vídeo de hoje damos continuidade à nossa produção de vídeo do ensino básico. Hoje trago uma questão do Enem de 2022 do Caderno Azul, questão 178. A questão diz o seguinte: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. O cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número máximo exato às porções da receita base de massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda. Aí a pergunta diz o seguinte: quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? As alternativas dizem o seguinte: letra A, 2 porções, 3 porções, 6 porções, D, 12 porções, ou letra E, 24 porções. Bom, primeiramente nós precisamos retirar os dados que são fornecidos da questão. A questão fala que a receita base produz 50 docinhos, tal qual o diâmetro dos docinhos é 2 centímetros, sendo que o raio deles é 1 centímetro, certo? Por outro lado, a encomenda da cliente, ela requer 150 docinhos, com um diâmetro de 4 centímetros, no entanto, com raio de 2 centímetros. Aí a pergunta da questão é quantas porções a cozinheira deve preparar da receita base para atender a cliente, certo? Então, de ponto de partida, nós devemos calcular o volume da receita base e logo em seguida o volume da receita encomendada pela cliente, certo? Então a gente vai tomar o volume V1 da receita base e o volume V2 da receita encomendada pela cliente. O que a gente obtém? Vamos calcular os volumes de cada docinho. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Como a receita base necessita de 50 docinhos, nós vamos multiplicar 50 pelo volume do docinho. Então, 50 vezes 4/3 de π vezes 1 ao cubo. Por que 1? Porque o diâmetro da receita base é 2 centímetros. Beleza? Quando a gente realiza essas contas, a gente chega no seguinte: 50 vezes 4/3 de π vezes 1, que é igual a 200/3 de π centímetros cúbicos. Por outro lado, precisamos calcular o volume da receita encomendada pela cliente, certo? Da mesma forma, substituindo os dados que ele nos dá, só que nós precisamos multiplicar por 150 o volume do docinho encomendado pela cliente, certo? 150 vezes 4/3 de π de 2 ao cubo, lembrando que 2 é o raio do docinho, ela disse no comando da questão que o raio, o diâmetro do docinho é 4 centímetros, beleza? Então, o que a gente obtém? 150 vezes 4/3 de π vezes 8. Realizando esses cálculos, a gente chega que é 4.800 terços de π centímetros cúbicos, certo? Dessa forma, diante desses volumes obtidos, nós conseguimos descobrir, né? Nós precisamos descobrir quantas vezes o volume da encomenda da cliente é maior que a receita da base, a receita base, certo? Então, nós vamos fazer uma divisão do volume da receita dos docinhos encomendados pela cliente com o volume da receita base. O que seria 4.800 π de centímetros cúbicos sobre 3 dividido por 200/3 de π centímetros cúbicos. Quando a gente divide, faz esses cálculos, a gente chega aqui 4.800 sobre 200. Né? Simplificando por 100 no numerador e no denominador, a gente fica com 48 dividido por 2, que seria 24. Certo? Então, o que nós concluímos? Que é necessário 24 receitas base para produzir a encomenda da cliente. Logo, alternativa letra B. Pessoal, no mais, fico por aqui. Espero que tenha ajudado e colaborado. Não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo com quem precisa. Ok? No mais, nos sigam nas redes sociais. Obrigado pela atenção. Survive.